Oi, gente, todos bem? Espero que sim. Bom, a aula de hoje vai ser sobre termologia, mais especificamente termometria. Mas, inicialmente, o que é a termologia? Termologia é um ramo da física que estuda todos os fenômenos relacionados ao calor, temperatura, mudanças de estado físico, estudos de gases, dilatação térmica, entre outros fenômenos relacionados a essas grandezas que eu mencionei agora. E ela é subdividida em três áreas de pesquisa e estudo, né, que seria a termometria, a calorimetria e a termodinâmica. A aula de hoje, em específico, vai ser sobre termometria. Os outros dois tópicos serão abordados em outras aulas. Bom, para começar, o que seria a termometria? Ela é responsável por estudar a temperatura e as escalas termométricas. Temperatura, imagino que todos já tenham uma noção do que é quando escuta essa palavra. Agora, escala termométrica talvez seja um termo novo, né? Espero que mais para o final ele vai aparecer de novo. E se a gente uma hora se deparar com a palavra termometria e esquecer o que isso significa, o que que a gente faz? Bom, a gente pode pensar no significado da palavra, isso talvez nos ajude. Termo vem de temperatura e metria significa medição. Então, se a gente junta essas duas palavras e temos a termometria nada mais é do que a medição de temperatura. Então é uma forma de recordar, né, qual que é o ramo principal de estudo da termometria, tá bom? O primeiro termo que a gente vai abordar dentro da termometria vai ser o estado físico, que nada mais é os estados de agregação molecular de uma substância, popularmente conhecido como estado físico de uma substância. E ela pode apresentar três estados físicos. Qualquer substância pode apresentar três estados físicos bem definidos, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E o exemplo mais comum quando a gente está falando assim de questões de vestibular, normalmente é a água, porque é algo que está no dia a dia da população, né? Então, você consegue visualizar a água no estado sólido quando ela é um cubo de gelo, o estado líquido é o que você toma no seu dia a dia, e o estado gasoso seria o vapor de água, né? Por exemplo, quando você coloca uma quantidade de água numa panela, né? Esquenta essa água até ver o gás dela sair, a água virando gás, né? Aquele vapor todo. Então, esses são os três estados de uma substância. Bom, e tem uma certa definição para esses estados. A primeira definição, que seria para o estado sólido, seria que ele possui uma forma definida e um volume invariável. Já o estado líquido, ele apresenta uma forma indefinida e volume invariável, e o estado gasoso apresenta uma forma indefinida e um volume variável. Tá, lendo isso, talvez fique um pouco confuso, então vamos partir para um exemplo prático para ficar mais simples de entender. Bom, quando a gente tem o estado sólido, ele diz pra gente a forma é definida e o volume é invariável. Vamos pensar no cubo de gelo. Você tem ali um cubo de gelo qualquer. Sem aquecer ele está ali na sua geladeira. Esse cubo, ele vai ter uma forma definida, certo? Ele não vai se alterar, ele vai ficar ali na forma cúbica mesmo, né? Não vai ter nenhuma alteração. E o volume dele não vai variar. A quantidade de água que tem ali no estado sólido se mantém constante. Então, por isso que a gente diz que o volume dele é invariável e ele apresenta uma forma definida. Agora vamos pegar um copo e encher ele de água. Essa água ela vai estar em qual estado? Estado líquido, certo? Se a gente pegar essa água da torneira, vai estar em estado líquido. A água, então, dentro do copo, ela apresenta uma forma indefinida. O copo que vai dar definição para o formato da água, vocês concordam? Por exemplo, eu peguei uma garrafa d'água aqui do meu lado. A água, fora dela, ela não tem nenhuma forma, né? Se eu, por exemplo, jogar ela na mesa em qualquer outro lugar, ela vai se espalhar, né? Então ela não apresenta uma forma definida. Ela apresenta uma forma a partir do momento que eu coloco ela dentro de um recipiente, como um copo, uma garrafa d'água, por exemplo, etc. E ela apresenta um volume também invariável, certo? A água está aqui no estado líquido, e a menos que eu faça qualquer coisa que aqueça essa água, fazendo ela virar vapor, o volume dela se mantém constante ainda, certo? Beleza, essa é a definição do estado líquido. E por último, quando a gente vai para o estado gasoso, a gente fala que ele apresenta uma forma indefinida e um volume variável. Bom, por que a gente diz isso de uma forma indefinida e volume variável? Forma indefinida é simples de entender. Você tem o vapor da água, certo? O vapor, vamos supor, você pegou uma panela cheia de água líquida, esquentou ela, virou vapor. Esse vapor vai sair, ele não apresenta uma forma definida, certo? Ele é que nem a água. Você consegue definir a forma dele a partir do momento que você coloca ele num recipiente. Então, se você captura esse gás, por exemplo, e coloca ele dentro de um recipiente, ele vai provavelmente ocupar toda a área desse recipiente. Então, você, a partir daí, dá um formato ao gás. Mas fora desse recipiente, ele não tem um formato definido. Então essa é a ideia de forma indefinida. E o que seria o volume variável? O gás você consegue variar o volume dele. Mantenha essa ideia de que o gás está dentro de um recipiente, por exemplo. Se você pega pensa um cilindro com gás dentro. Se você aperta esse cilindro, o gás ele não, ele vai
diminuir o seu volume. Vocês concordam? Que, por exemplo, o cilindro vai ter uma certa altura. A partir do momento que você amassa, esse volume vai diminuir. Concordam? Então para a mesma quantidade de gás que você tinha, você conseguiu variar o volume apertando esse cilindro. E se você solta esse cilindro deixando ele expandir, o volume do gás volta a variar. Então a gente pode falar que o gás é a única das três substâncias que o volume é variável. Perfeito? Vamos lá. E como a termometria está relacionada à medição de temperatura, nada mais justo que a gente explicar o que é a temperatura. A temperatura é uma grandeza física escalar que está associada ao grau de agitação molecular de um sistema. Guarda essa informação, grau de agitação molecular de um sistema. E quando a gente associa a temperatura com estados físicos, o estado, lembra que a gente falou agora? Estado sólido, líquido e gasoso? A gente consegue relacionar cada estado desses a uma temperatura. Então, normalmente numa escala de temperatura, quanto menor a temperatura, normalmente ela está atrelada ao estado sólido. A temperatura intermediária vai estar associada ao estado líquido e a maior temperatura ao estado gasoso. A gente consegue visualizar isso fácil na água, né? Normalmente temperaturas menores que zero, a água está no estado sólido, né? É gelo. Entre 0 e 100 a água está no estado líquido, né? Que seria o estado intermediário. E se a gente aquece a água a mais de 100 graus Celsius, ela vai para o estado gasoso. Então, vamos voltar para aquela informação, a agitação molecular de um sistema. Olha as moléculas de cada uma das substâncias, do gelo, da água e do gás. As do gelo, elas estão muito próximas uma das outras e elas possuem baixa agitação molecular. Isso indica uma temperatura menor. Já a da água, as moléculas estão um pouco mais afastadas e vão possuir um grau de agitação um pouco maior do que o do estado sólido. Então vai fazer com que eles tenham uma temperatura maior em relação ao estado sólido. E no estado gasoso, o que está acontecendo? As moléculas estão muito afastadas umas das outras e o grau de agitação delas é muito alto. Então o grau de agitação delas faz com que a temperatura desse sistema seja maior. Então reparem que a agitação molecular está relacionada diretamente à temperatura. Quanto menos agitado é as moléculas do meu sistema, menor é a temperatura dele. E quanto mais agitadas as moléculas do meu sistema, mais quente é o meu sistema, certo? E quando a gente fala de agitação molecular, quanto menos agitado é o nosso sistema, mais próximo as moléculas estão. E quanto mais agitado, mais afastado as moléculas estão. Bom, beleza. E como é que a gente faz para medir a temperatura? Existe um instrumento capaz de medir a temperatura de um corpo que é conhecido como termômetro. Eu não vou aqui entrar especificamente nos tipos de termômetro, porque para vocês, para o vestibular, o mais importante é saber qual é o instrumento que você utiliza para medir temperatura, o termômetro. Mas vou falar aqui um pouco por cima dos termômetros, né? Esse primeiro aqui que está na esquerda de vocês é um termômetro de mercúrio. Normalmente mas nossos avós tinham esse termômetro, né? Se você perguntar para eles, eles vão lembrar desse termômetro, provavelmente, é um pouco antigo, mas ele funcionava muito bem, era bem calibrado, né? Mas ele é proibido hoje em dia de ser usado por conta que ele possui mercúrio, e mercúrio é considerado uma substância tóxica, então você não pode ter um termômetro desses em casa. O segundo, ele é mais comum no nosso dia a dia, nos hospitais usam bastante ele, né? Que é o termômetro digital, que você coloca ali embaixo do braço, normalmente, quando você vai medir a temperatura, e ele apita quando ele atinge a temperatura correta do seu corpo. E por último, tem esse termômetro aqui, que já existia, né? O pessoal pensa que foi uma invenção da pandemia esse termômetro, mas esse termômetro já existia, é que ele acabou sendo produzido em massa na pandemia, né? Porque tinha aquela coisa de você ficar afastado das pessoas, não poder chegar perto, enfim, e era tirado muita temperatura das pessoas, né? Medido a temperatura das pessoas para saber se elas poderiam entrar em escolas, hospitais, enfim. A ideia desse termômetro é fazer essa medição, só que à distância, você não precisa encostar na pessoa. Então, um termômetro infravermelho, ele consegue medir essa temperatura através do infravermelho. É um termômetro bem bacana esse daqui. Bom, agora a gente vai falar um pouco de mudança de estado físico. A gente já conseguiu visualizar até aqui nessa parte da aula que toda substância possui três estados físicos, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E com o aumento e a diminuição da temperatura, a gente consegue modificar o estado físico de qualquer substância. Bom, mas existem alguns nomes específicos que a gente precisa saber, que são os nomes das mudanças de estado propriamente ditas, né? Não é simplesmente mudança de estado físico. Quando ele sai, por exemplo, do sólido e vai para o líquido, ele tem um nome. Quando ele vai do líquido para o gasoso, ele tem outro nome. Esses nomes a gente acaba precisando saber para resolver as questões teóricas de vestibular e, às vezes, para uma informação ou outra de um exercício mais prático, às vezes essa informação é muito útil para a gente. Então, vamos lá. Alguns dos nomes eles são mais simples de
de decorar, né, de entender, e outros não são tão triviais, a gente acaba precisando decorar um pouco eles. O primeiro é a fusão, que é do estado sólido para o estado líquido. Depois vem a vaporização, que é do estado líquido para o gasoso. A liquefação, que seria do estado gasoso para o líquido. E a solidificação, que seria do estado líquido para o estado sólido. Essas são as mudanças, vamos dizer assim, usuais que acabam acontecendo quando a gente está falando de mudança de estado físico. Normalmente a gente faz o quê? Vai do gelo para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, né? Esse é o caminho trivial. Mas é possível também você avançar nos extremos. Então você consegue sair do sólido e ir para o gasoso, e você consegue sair do gasoso e ir para o sólido novamente. E essa mudança recebe o mesmo nome, sublimação. Então quando a gente está falando que algo sublimou, ou seja, por exemplo, um gelo que sofreu sublimação, quer dizer o quê? Um gelo que virou vapor. E quando a gente fala que o vapor sofreu sublimação, quer dizer que o vapor virou gelo. Basicamente é isso. Quando a gente está falando da substância água, né? Vamos deixar isso claro. Então, sublimação acaba servindo para casos extremos. E os passos intermediários, né, que seria do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, e o caminho contrário, gasoso-líquido, líquido-sólido, possuem nomes específicos, tá bom? Bom, ainda sobre mudança de estado físico, eu vou trazer duas informações importantes para vocês, que é os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água. São duas informações que normalmente as questões que envolvem termometria não trazem para a gente, tá? São informações que a gente precisa saber, são informações que o vestibular entende que o aluno sabe, traz essa informação do ensino médio, então ele não precisa dar essa informação no enunciado. Não que eu concorde com isso, mas é o que acaba acontecendo. Então vamos lá, vamos explicar esses dois pontos. O primeiro é o ponto de fusão do gelo. O que seria o ponto de fusão do gelo? É qual temperatura o gelo passa a virar água, ou seja, o gelo sai do estado sólido e vai para o estado líquido. E isso acontece a 0 graus Celsius. E o que seria o ponto de ebulição da água, então? Seria a partir de que ponto a água passa para o estado gasoso, ou seja, qual temperatura a água passa para o estado gasoso, e seria 100 graus Celsius. Então a gente sabe que para a substância água em 0 graus Celsius ela está no estado líquido, e a partir de 100 graus Celsius ela está no estado gasoso. Basicamente é isso que essa escala está dizendo para a gente, tá bom? E por último, a gente vai falar agora de escala de temperatura, que eu falei lá no início, quando a gente estava falando de termometria. Existem três escalas de temperatura que estão aí afora pelo mundo. A primeira é a que a gente usa aqui no Brasil, é a Celsius, e é usada em diversos outros países do mundo, é a que é mais comumente utilizada pela população no geral, né? Então aqui no Brasil, na Europa, é utilizado o grau Celsius. E os Estados Unidos, como é um lugar um pouco diferente, né? Gosta de ter as invenções deles, né? São meio particulares, eles gostam de usar o Fahrenheit. E no sistema internacional é utilizado o grau Kelvin. Uma peculiaridade do grau Kelvin: não existe temperatura negativa em grau Kelvin. Ele foi criado justamente por isso, né, para facilitar a vida da galera que for estudar a temperatura, for fazer contas utilizando, né, o parâmetro temperatura. Então, é uma escala absoluta, a gente fala, né? Ela não possui valores negativos. Então, já vai uma dica: se você fez um exercício e precisou calcular a temperatura em grau Kelvin e a temperatura deu menos 100 Kelvin, você fez a conta errada, porque não tem temperatura negativa quando a gente está falando de graus Kelvin, tá bom? E fiquem atentos na hora de resolver questões dissertativas, na hora de colocar a unidade de medida, porque repara que Celsius e Fahrenheit acompanha a bolinha do grau ali, então é grau Celsius e grau Fahrenheit. O Kelvin é só Kelvin, não tem grau. Então, por exemplo, você está falando do número 100. 100 graus Celsius, 100 graus Fahrenheit e 100 Kelvin. Não tem a palavra graus quando a gente associa a unidade Kelvin, tá bom? E a gente consegue fazer uma conversão dentro dessas escalas, ou seja, a gente consegue ter uma temperatura em Celsius, a gente consegue passar ela para Fahrenheit, e de Fahrenheit a gente consegue passar ela para Kelvin, ou de Celsius para Kelvin, depende do que você está querendo, tá bom? Quando a gente vê esses dois sinais de iguais aqui, a gente acaba se confundindo, né? A gente fala, caramba, já me confundo quando tem um sinal de igual, agora tem dois, né? O que eu faço? Basicamente é o seguinte: quando você, nessa expressão toda aí, né, que está escrito assim, vou ler a expressão para vocês. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. TC seria a temperatura em graus Celsius, TF seria a temperatura em graus Fahrenheit e TK seria a temperatura em Kelvin, tá bom? Então vamos supor que você tem um valor de temperatura qualquer
em grau Celsius e você quer passar para grau Kelvin. Então o que você vai fazer? Você vai desprezar o Fahrenheit, porque você concorda comigo que você quer passar do Celsius para o Kelvin? Então você não precisa dessa parte roxa da equação, você só precisa dos extremos. Outro exemplo, se você quisesse, por exemplo, passar do grau Fahrenheit para o grau Celsius, você não precisa da parte do Kelvin, certo? Então a parte verde da equação para você despreza. Você só vai usar a parte laranja e a roxa. Então basicamente é uma igualdade dupla, né? Tipo, tem dois sinais de iguais, mas você vai dois sinais de iguais não, dois sinais de igualdade, e você só vai basicamente usar um quando você for fazer uma conversão, tá bom? Eu vou fazer 3 exemplos aqui com vocês para ficar mais fácil de visualizar isso, tá bom? Bom, gente, vamos aqui então para o nosso primeiro exemplo. No primeiro exemplo, ele fala para a gente transformar 100 graus Celsius para Kelvin. Então tá bom, vamos lá. Vamos analisar a nossa equação. Lembra aquilo que eu falei. A parte da equação que você não vai utilizar, você despreza. Então, nesse caso, a gente está passando grau Celsius para o Kelvin. Então, não vou usar o Fahrenheit. Então, a parte roxa da equação aqui eu vou desprezar. Então, vou cortar ela aqui. E o que eu vou ter no final? Essa parte aqui da equação, certo? Porque eu só quero transformar o grau Celsius para o Kelvin. Então, não precisava da parte do meio, que era o Fahrenheit. Então, eu vou desprezar. Aqui os dois denominadores são comuns, né? Os dois são iguais, valem 5. Então, eu posso já cortar os dois denominadores. E como eu quero uma temperatura, eu sempre gosto de fazer o seguinte, né? Eu gosto de resolver as coisas literal e só substituir o número no final. É uma estratégia que eu uso para evitar de errar a conta. Então agora a gente teria o quê? A gente teria o TC igual a TK menos 273. Se eu quero a temperatura em Kelvin, eu tenho que isolar o TK, concordam? Então eu tenho TC igual a TK menos 273. Isolando o TK, eu vou ter TC mais 273. E agora eu posso substituir, certo? Porque eu já isolei o TK, tá? TK igual a TC mais 273, e o TC, que é a minha temperatura em Celsius, eu sei que é 100. Então eu vou substituir ali por 100, e tenho como resultado que a minha temperatura em Kelvin é 373, tá bom? Agora o segundo exemplo. A gente vai passar os mesmos 100 graus Celsius, só que agora a gente vai passar para graus Fahrenheit. De novo, a mesma ideia. Vou desprezar a parte da equação que eu não vou usar. Então, nesse caso aqui, eu não vou usar o Kelvin. Vou desprezar o último trecho da equação. Desprezei ele e vou ter isso aqui. Agora os denominadores não são comuns, então não posso simplesmente ignorá-los. Mas deixando o grau Fahrenheit em evidência, né, porque é o que eu quero calcular, eu vou passar o 9 multiplicando, né, e o 32 que está subtraindo eu vou passar somando. Então vai ficar TC multiplicado por 9, que divide 5, que soma 32. E isso é igual ao meu grau Fahrenheit, tá bom? E agora eu posso substituir. Então, eu substituo o meu TC pelos 100 graus Celsius que eu tinha, realizo essa operação, então eu vou ter 100 vezes 9 dividido por 5, então 900 dividido por 5, isso dá 180, e o meu 32 mantém. Então vai ficar 180 mais 32, e isso dá os meus 212 graus Fahrenheit. Então 100 graus Celsius equivalem a 212 graus Fahrenheit, tá bom? E agora vamos para o nosso último exemplo, vamos transformar 100 Kelvin para graus Celsius. E de novo, lembre-se daquilo, a parte da equação que eu não uso, eu vou abstrair. Então a parte do grau Fahrenheit, que não vai fazer parte dessa transformação, eu vou tirar. Então essa parte do meio da equação vai embora e eu vou ter só os extremos, correto? Os denominadores são comuns, então eu posso cortar os denominadores. Então, como na esquerda eu tenho 5 e na direita eu também tenho 5 em relação ao sinal de igualdade, eu posso excluir esses dois valores. E eu vou ter, resumidamente embaixo, que TC é igual a TK menos 273. Ou seja, uma temperatura em graus Celsius é igual a uma temperatura em grau Kelvin. Em grau Kelvin não, uma temperatura em Kelvin menos 273. Tá bom? Então agora eu só pego o 100 Kelvin e substituo no lugar da variável TK. Então eu vou ter TC igual a 100 menos 273. E eu tenho como resposta que TC é igual a menos 173 graus Celsius. Tá bom? Gente, a videoaula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Boa noite e até a próxima videoaula. Tá bom? Abraço.